Tiago 5, 17 a 18. Elias, ele era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Depois, orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. É muito interessante essa história, né, de fé de Elias, né? E está registrado esse feito, né, de fé de Elias, está registrado em 1 Reis 18, 43. Ele, depois de ter desafiado os sacerdotes lá de Baal, dos deuses lá, desafiado ali no altar e mostrado o quanto Deus era poderoso e os outros deuses não podiam ouvir, não podiam fazer nada, não tinham poder como o nosso Deus. Ele tinha acabado de passar por isso, né? E ele foi orar para que Deus enviasse chuva novamente, porque ele tinha orado para que parasse as chuvas, para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio. E ele foi para o Monte Carmelo orar para pedir a Deus que mandasse chuva sobre a terra novamente. E ele manda o servo dele, que é o Monte Carmelo, ali perto do mar, e ele mandava o servo correr lá no mar e ver se estava tendo algum sinal de chuva. Na verdade, Elias sabia, ele tinha certeza que Deus ia enviar chuva. Ele só não sabia como e não sabia o momento certo, mas sabia que Deus ia fazer, que Deus ia ouvir a oração dele, que Deus tinha o tempo dele de realizar as coisas. Mas o servo não sabia, o servo não tinha aquela fé. E aí Elias falou assim para o servo: você vai 7 vezes lá no mar olhar se você vai ver algum sinal de chuva. Por que o sinal de chuva não apareceu na primeira vez, na segunda vez ou na sexta vez? Por que precisavam ser 7 vezes para esse servo correr 7 vezes no mar para ver se tinha algum sinal de chuva? Porque Deus trabalha o nosso orgulho através da perseverança, a espera. Deus trabalha na espera o nosso orgulho para que nós não desprezemos os pequenos começos, para que nós não desprezemos o improvável. Aquele servo estava tão cansado de correr no mar e olhar, não tinha nada. O céu está limpo. Tem nem sinal de chuva. E aí, quando foi na 7ª vez, ele olhou e voltou correndo e disse para o profeta: olha, tem nada. Mas eu vi uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. E Elias olha para o servo e diz: é o suficiente. O que está tão pequeno na sua vida? O que está tão pouco que você olha, você fala: eu preciso de um milagre grande, mas eu só tenho isso na mão. Sabe, às vezes você vai ter que passar pelo tempo da espera. Porque Deus vai trabalhar o seu orgulho para você entender que Deus não precisa de grandes coisas para realizar grandes milagres. Deus não precisa de algo extraordinário, incrivelmente espetacular para que Ele realize o que você precisa na alma. Deus pode usar coisas pequenas, coisas simples. Sabe, às vezes as pessoas costumam me mandar muitos vídeos para eu assistir. Ah, Fernanda, assiste esse vídeo, é muito importante e tal. Essa mensagem é muito boa. E às vezes eu recebo vídeos que totalmente diferente do meu estilo que eu gosto de assistir. Mas eu sempre assisto o que me mandam. E quando eu vou assistir, eu falo: Senhor, tem alguma pequena nuvem aí? Não é o estilo de música que eu gosto de ouvir, mas se a pessoa me manda, eu vou ouvir e eu falo: tem algo aí dentro disso que eu vejo que é improvável, que eu não concordo muito com esse ritmo, mas tem alguma coisa aqui que o Senhor tem para mim. Sabe, não despreze as coisas que você tem na sua vida, na sua história. Deus tem algo extraordinário para fazer com as coisas que talvez você considera insignificante e desprezíveis. Pessoas, às vezes tem pessoas que vêm falar com você que você acha que só fala abobrinha, que só fala bobeira.
E Deus usa aquela pessoa para te dar algum recado especial diretamente do coração dele. Às vezes as pessoas ignoram as crianças, né? Desprezam as crianças. E às vezes as crianças, Deus usa a criança para te ensinar algo tão extraordinário, vindo diretamente do coração dele. Sabe, até os animais, às vezes a gente acha que os animais não têm nada para ensinar pra gente. Eu vou contar aqui uma história do meu cachorro. Eu tenho um cachorro que chama Thor. Quem conhece ele é um poodle bem nervosinho. Mas o Thor me ensina uma grande lição. Um dia, sempre quando a gente vai dar um petisco para ele, meu filho que adestrou, tá, gente? Ele é o único que tem paciência para adestrar aqui em casa. Eu e a Luísa, minha filha, a gente só desfruta do adestramento que ele faz, né? A gente pega um petisco e põe na mão, assim, e fala para ele: não pode pegar. Ainda não pode, você tem que esperar. Ele espera até a gente falar: agora pode comer. Mas sabe o que meu cachorro faz enquanto ele espera a autorização nossa para ele comer o petisco? Ele não fica olhando para o petisco. O petisco está aqui, ele fica assim, olhando para o outro lado. Quando a gente diz, agora pode, aí ele olha para o petisco e come. Até eu falei, olha só, o Thor está nos ensinando como que a gente deve resistir ao pecado, às tentações. A gente não pode ficar olhando, porque a gente não vai resistir e vai tomar uma decisão precipitada. Mas quando você espera a ordem e vai fazer outra coisa, vai distrair a sua mente e vai ocupar a sua cabeça em outra direção, quando a ordem vem, agora pode, aí você olha e você desfruta daquele momento que você tanto esperava. Então, Deus usa os animais, usa as crianças, usa as pessoas que você não tem paciência de escutar. Às vezes você recebe vários vídeos pelo WhatsApp, pelo o seu inbox, você não dá moral para nenhum. E às vezes você tá passando por algo tão difícil na sua vida que você queria tanto uma palavra e você ora, você fala assim, ai Senhor, fala comigo, fala comigo. E aí, sabe aquele irmãozinho da igreja que você não tem muita paciência, te manda um vídeo. Você, Deus me livre, não vou nem abrir, que preguiça. Sabe, Elias disse para o servo dele, vai lá olhar no mar 7 vezes. 7 vezes, e ele ia uma vez, não tinha nada. 2 vezes, não tinha nada. 3 vezes, não tinha nada. Na 7ª vez, ele falou assim, olha, tem uma pequena nuvem, mas ela é tão pequena que diante do céu, do mar, ela é do tamanho da mão de um homem. E aí Elias falou, este é o sinal. Este sinal é suficiente para Deus fazer o extraordinário. Sabe, se você for lendo os exemplos desse negócio de 7 voltas, de 13 voltas, de 7 mergulhos, esse número, né? Tem que fazer tantas vezes, tem que esperar tantos dias. Na palavra de Deus sempre tem histórias contando assim, né? Lá em 2 Reis 5, de 1 a 4, conta de Naamã, quando o profeta diz para ele, você vai mergulhar 7 vezes para ser curado. Ele achou algo tão simples, entrar num rio e mergulhar, que ele desprezou isso, mas não é possível. Eu tenho lepra. Será que esse profeta entendeu que eu tenho lepra, que eu tenho o corpo todo ferido? Ele está mandando eu mergulhar. E aí o soldado falou para ele, mas chefe, o senhor está acostumado com grandes guerras, grandes batalhas, não é? Isso é uma coisa tão simples, por que o senhor não faz? E aí ele foi lá. Mergulhou 7 vezes. Não foi curado na primeira vez que mergulhou. Não foi curado nem na 6ª vez que ele mergulhou. Ele foi curado na 7ª. Porque não eram as águas que iriam curar Naamã das feridas. Porque Deus, quando Ele cura alguém, Ele não quer curar você só fisicamente. Ele quer trabalhar seu orgulho, Ele quer trabalhar as suas dores na alma. Porque Deus, quando Ele traz cura para você, quando Ele dá o que a sua alma tanto busca, Ele não é só para satisfazer a sua parte
física material, ele quer satisfazer e quer curar você por dentro. Aquelas marcas, aquelas dores que ninguém enxerga. Porque tudo que é externo todo mundo vê. Mas aquelas dores da alma, as mutilações que você tem na alma, só Deus vê. Só Deus sabe qual que é o tamanho da sua dor, a intensidade das suas feridas. E Deus hoje manda dizer para você que não foi a água que Naamã mergulhou que o curou, foi a obediência, foi a perseverança de esperar o tempo de Deus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Quando o povo foi tomar posse, foi entrar na terra prometida. Lembra que a gente já fez live sobre isso, contando que as pessoas tinham medo. Os 12 espias foram enviados para ver a terra. 10 falaram que lá o muro era enorme. Os muros eram enormes, as pessoas, os soldados eram enormes. E que eles não tinham condições. E Josué e Caleb falaram, nós vamos conseguir. Porque eles criam que o Deus que eles serviam, que eles adoravam, o Deus que eles criam, que os levou até aquele lugar, tinha o poder de fazê-los entrar naquela terra deles. Não sabiam como, não sabiam quando, mas tinham certeza de que iria acontecer. E Deus deu instruções para Josué, olha, vocês vão dar 13 voltas. 13 voltas vocês vão dar. 6 voltas é em silêncio. Somente o som das trombetas que os sacerdotes irão tocar. E depois 7 vezes vocês vão dar mais 7 voltas e na última volta todos irão gritar. Então na 13ª volta, na última volta, eles gritaram e fala que os muros de Jericó caíram. Se você for ver lá em Hebreus 11:30, vai dizer que não foram as voltas que o povo deu que fez os muros caírem. Foi a obediência, foi a fé. Hebreus 11:30 fala, pela fé caíram os muros de Jericó. O que você precisa conquistar? O que você quer muito tomar posse? É pela fé, não é por força, não é por violência, mas é pelo seu espírito. Zacarias diz isso, lá em Zacarias. Então Deus tem uma estratégia para cada pessoa. E a maior estratégia de Deus para que a gente chegue, para que a gente alcance o que a gente tanto deseja, é a espera. Aquele povo, se ficasse esperando 13 dias, porque era uma volta por dia, sem fazer nada, sem movimentar-se, ociosos, iam ficar caçando coisas para ajudar, destruir, derrubar o muro, estratégias humanas, e sendo que a estratégia humana não conseguiria derrubar os muros nem derrotar aqueles homens tão altos, grandes, gigantes que estavam lá, porque é algo que não está na alçada nossa humana, é fazer o sobrenatural. O sobrenatural é só Deus que pode fazer. E Ele realiza através da nossa fé. Aquele servo olhou e falou assim, olha, foi lá 7 vezes e falou, eu vejo, tem uma pequena nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem. E Elias falou, pode ir lá avisar o rei Acabe, se preparar, porque vai descer chuva do céu. E foi o que aconteceu. Depois que Elias orou novamente, os céus enviaram chuvas e a terra começou a produzir os seus frutos. Deus tem frutos para você, na sua história, para que você usufrua dos frutos da fé e da perseverança. A sua fé, a sua perseverança e de crer que Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Todas as vezes que os inimigos de Israel, eles eram destruídos, sempre chegavam ao ouvido deles as pessoas dizendo sobre os feitos do Deus desse povo. E muitos deles se confundiam e eles tinham medo. Raabe, quando abrigou aqueles 2 espias na casa dela, ali a conversa que tinha é que o Deus daquele povo que estava ali
Era um Deus que tinha feito coisas grandes. E os feitos de Deus eram replicados um para o outro no povo ali que estava dentro da muralha. Então, de alguma forma, Deus usou as coisas grandiosas que ele tinha feito na história pelo povo. E aquele povo que estava dentro do muro tinha medo. Não do povo, mas estava com medo do Deus daquele povo. Talvez você não é uma grande ameaça para ninguém. Mas o Deus que você serve, ele é tão poderoso, ele faz os poderosos feitos deles é tão extraordinário, que às vezes você acha que não está acontecendo nada, que ninguém está fazendo nada, que você está numa espera longa, mas as pessoas que estão assistindo a sua vida, elas conseguem ver que na sua vida está acontecendo coisas extraordinárias e só pode ser alguém, uma força poderosa que está agindo sobre a sua vida. Muitas vezes você olha para a sua história, para a sua vida, você fala, mas não está acontecendo nada. Você não está percebendo, mas tem pessoas que estão assistindo a sua vida e estão vendo você com uma vida extraordinária. Porque muitas vezes as pessoas de fora, elas conseguem enxergar Deus agindo na nossa vida. E nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus está parado, que Deus não está fazendo nada. Mas enquanto você espera, pessoas estão olhando para a sua vida e estão vendo o mover extraordinário de Deus em você. Então espere com fé, com perseverança. Deus está quebrando você. Porque o tamanho do orgulho que nós construímos ao longo da nossa vida e da nossa história nos impede de ver nas coisas simples, nas coisas insignificantes, nas coisas pequenas, o extraordinário de Deus. E tem pessoas que não conhecem a Deus, que olham para você e não conseguem entender, mas conseguem sentir que você carrega algo extraordinário. Só que você está tão acostumado com a presença santa do extraordinário Deus na sua vida, que você acha que está tudo parado. Que em nome de Jesus, como Abacuque, você entenda que ainda que demore, mesmo que demore, Deus não esqueceu de você. Ainda que demore, ainda que você ache que esteja tarde, Deus não esqueceu de você. E como Abacuque, você diga, ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra não dê os frutos, nem o gado, ainda que eu não veja nenhuma provisão, eu vou crer, eu vou confiar no Deus da minha história, da minha vida. Sabe, você carrega um tesouro tão precioso e extraordinário, 2 Coríntios 4:7, que você acostumou com esse extraordinário de Deus, mas saiba que as pessoas olham para você e sabe que você carrega algo especial. Então olha para a sua vida hoje e entenda, se você não tem na mão hoje, agora, o que você tanto precisa, olha para Deus e diga, Senhor, o que eu preciso ver? O que eu não estou notando que o Senhor colocou? E talvez no WhatsApp tenha um vídeo de alguém que você não suporta e ela mandou um vídeo para você. Assiste. Abre o seu coração, sabe? Tenha a humildade de entender que alguém tão irritável, Deus pode usar essa pessoa irritante para falar para você alguma coisa. Sabe, eu dou importância, sim, tudo que as pessoas me falam. As músicas que as pessoas me mandam, porque tudo eu falo, tem alguma coisa que Deus quer falar comigo. Às vezes eu vou num lugar onde o pastor eu nunca vi na vida, mas eu vou para assistir aquele culto, ou estar ali adorando a Deus, eu falo, Senhor, eu estou aqui, me usa nesse culto e pode falar comigo que eu quero ouvir, eu quero ouvir. Mas muitas vezes nós sentamos nas celebrações, no culto da nossa igreja e ficamos observando o português que o pastor falou errado. Ou às vezes a gente fica ali, a bateria está muito alta, o som está muito alto, fica só reclamando, a gente não vê que Deus às vezes tem a resposta ali nessa pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então presta atenção. Talvez o seu orgulho está impedindo você de ver o extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus sempre está no lugar que a gente menos espera, que a gente menos considera.
Então deixa Deus trabalhar o seu orgulho nessa espera. Deus trabalha o nosso orgulho nessa espera para que nós possamos ver o agir dele no improvável. No improvável, no insignificante. Mergulhar 7 vezes. Uma coisa tão simples, mergulhar 7 vezes. Não foi na primeira vez que ele mergulhou e nem na penúltima vez, foi na última vez, porque Deus exige de nós obediência. Então, às vezes você fala, mas eu queria sair desse trabalho. E Deus fala, você vai ficar ainda mais aí 1 ano. 1 ano! Se você sair antes, você perde o extraordinário. Porque a sua vida tem um propósito. E se você quer viver o extraordinário de Deus, viva seu propósito. E vá trabalhar nessa sua empresa que você odeia. E começa a olhar as coisas que você gosta nessa empresa. E mergulhe nisso. Foque os seus olhos nisso. E quando for a hora de você subir de níveis, mudar de ciclo, sair dessa estação, você vai ver que foi necessário passar por Samaria. Foi necessário mergulhar 7 vezes. Foi necessário dar as 13 voltas. Em nome de Jesus, que você possa deixar Deus trabalhar seu orgulho. Muitas vezes você acha que não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa muito humilde, acabou de ser orgulhoso. Porque um orgulhoso, ele não enxerga quando ele é orgulhoso, e nós somos. A palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. E muitas vezes nós não entendemos que o orgulho é que tem nos feito pecar, o orgulho tem nos feito cair, o orgulho nos tem feito cegos. Muitas vezes nós reclamamos que o povo do mundo exige respeito, mas querem ser respeitados apenas nas coisas que eles concordam. E muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja de Cristo. Nós também queremos conviver e queremos que as pessoas concordem conosco, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de ver as coisas. Nós não queremos conviver com o diferente. Nós não queremos conviver com as coisas que não vão nos dar e nos acrescentar nada. Se você está num ambiente onde você acha que as pessoas não têm nada para acrescentar para você, não tem nada para dar para você, ei, você não está nesse lugar sem nenhum propósito. Então comece a você ser uma fonte inesgotável. O lugar é espinhoso, as pessoas pensam tão diferente de você. Revele ali o extraordinário de Deus, que é o amor pelo outro, suportando o outro, levando aquela carga do outro para Jesus. E no mesmo momento, você vai ver que o seu fardo se torna leve, que onde você está tão desconfortável que as pessoas você não suporta. Isso é papo de quem não conhece a presença santa de Deus. Não, eu não suporto fulano, eu não suporto, eu não aguento, isso aí não é a conversa da igreja de Cristo. Uma pessoa cheia do fruto do Espírito, ela não acha pesado ser fonte de Deus nos lugares desconfortáveis. Porque aquilo ali é desconfortável, mas quando você começa a orar e começa a ir para a presença de Deus, você vai ver que você é a pequena nuvem de Deus neste lugar, onde Deus vai fazer chover e dar muito fruto do Espírito aí nesse ambiente. Então não despreze as pessoas, as coisas, o lugar que você está. Você é a pequena nuvem de Deus que vai fazer chover neste lugar tão seco. E não é por força, não é tentando convencer as pessoas aqui, é vivendo e sendo o extraordinário de Deus, sendo o quê? Sendo o fruto do Espírito em movimento, sendo o amor de Deus, sendo a paciência, sendo a bondade, sendo a longanimidade, sendo a benignidade, sendo o equilíbrio. O equilíbrio, uma pessoa que tem as emoções equilibradas e curada. Alguém que foi curado, alguém que vive o extraordinário de Deus e é fonte de cura para as pessoas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus,
Perdoa porque às vezes nós temos desprezado o insignificante, o que nós consideramos improvável. Obrigada porque o Senhor tem trabalhado o nosso orgulho para que nós vivamos o extraordinário do Senhor na terra. Onde todos não veem mais esperança, onde todos só veem desgraça, catástrofe e perdição. O Senhor Espírito Santo de Deus renova a nossa força, renova a nossa esperança, porque onde abundou o pecado, a desgraça, a sua graça superabunda e nos torna portadores da esperança e nos torna resposta para as necessidades do mundo. Porque o Senhor olha para mim que sou uma pequena nuvem e me faz transbordar e chover da tua glória nessa terra. Então, em nome de Jesus, fortaleça a fé dos meus irmãos. Ajude-os a perseverar, a obedecer e a esperar, porque o Senhor vai fazer chover, vai trazer o extraordinário. Porque o Senhor é o único que tem nas mãos o sobrenatural, que pode transformar o nosso natural e tirar todo o peso dos nossos ombros e tornar o nosso caminho leve. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre vocês, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade na alma. Seja liberta e seja curada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, sua semana. Sinta-se abraçado e cuidado e protegido pelo santo e precioso amigo Espírito Santo de Deus. Que Deus dê uma semana aí cheia de vitória para cada um de vocês, em nome de Jesus. E todos aí do Facebook, do YouTube também que me seguem e assistem essas lives, que Deus abençoe vocês. E eu agradeço de coração por sempre estarem aí me acompanhando. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.